Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E o assunto de hoje está mega especial e super diferente também. Eu tenho a honra de ter como minha convidada a Adriana Karkov, ela que é policial rodoviária federal, uma profissão tão importante para nós cidadãos. Adriana, seja muito bem-vinda aqui no Mais Bonita. Obrigada. É uma honra ter você uma aqui honra com a pra gente. mim estar aqui. E eu queria já iniciar esse bate-papo com você contando um pouco da sua trajetória. Qual foi o ponto que te fez escolher essa profissão de ser policial? Eu escolhi a PRF, na verdade, nunca foi um sonho, né? Muitas pessoas têm o sonho de ser PRF. Sim. No mundo do concurso público, a Polícia Rodoviária Federal é a queridinha nas carreiras policiais. Então, todo mundo tem aquele sonho de pertencer à PRF e eu nunca tive esse sonho. Eu queria mudar de vida, né? Eu queria ganhar mais, eu precisava ganhar mais. E a PRF foi o cavalo selado, né? Era um outro objetivo, né? O concurso da PRF foi o cavalo selado que passou e eu prontamente, né, fui em direção a ele para poder pegar essa oportunidade. E como que foi esse processo? Porque a gente sabe que passar em um concurso público não é nada fácil e muitas pessoas levam até anos, né? Se preparando, estudando. Como que foi na sua rotina, assim, para você se adaptar e se dedicar aos estudos? Então, para mim, o estudo, no ponto do estudo, foi algo muito natural, porque é algo que eu sei fazer com muita facilidade. Não por ser inteligente, mas por ter um passo a passo, uma metodologia, né, como uma receita de bolo. Então, eu sei começar e sei terminar qualquer estudo, para qualquer concurso. Que bacana. Mas a rotina, o processo da rotina, né, por eu ter 3 filhos, e na época a gente estava na pandemia, as crianças estavam sem escola, isso foi uma dificuldade que eu tive, assim, um limitador da minha rotina de estudos. Muitas tarefas, né, a mais. Tudo. Na verdade, eu já estou nas carreiras policiais já tem um tempo. Eu fui durante 9 anos policial penal aqui no estado do Rio de Janeiro, bacana. Trabalhei em campos aqui em 3 presídios. Que bacana. E eu sou dentista por formação. Caramba. Então eu conciliava ali as duas profissões, né? Quando saiu o edital da PRF, eu já estava estudando, já tinha uns 2 meses. E aí eu tive que largar o consultório, né, tomar essa decisão assertiva ali para ter mais tempo para estudar. Mas aí como que foi essa relação de estudar odontologia e trabalhar também como policial penal? Como que foi? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa totalmente assim, né, fora do contexto, da caixinha que eu falo, assim. É disruptiva. Para mim foi tranquilo, eu me adapto muito fácil. Eu entrei na Polícia Penal também por uma necessidade, porque eu já tinha minha filha mais velha, fazia faculdade de odonto, que, né, você deve imaginar, não é nada barato. Estava no início da faculdade, quando engravidei, mantive o meu estudo, mantive a minha faculdade, consegui me formar. Só que antes de eu me formar, surgiu a oportunidade também, foi outro cavalo selado. E aí surgiu a oportunidade, eu fiz concurso, fui aprovada, comecei a trabalhar e me formei no curso de formação, né, da Polícia Penal. Ah, entendi. Já no mesmo ano que eu me formei na odonto. Caramba. Então, em fevereiro eu me formei na Polícia Penal, comecei a trabalhar, em dezembro eu me formei na odonto. E como que você se dividia nessa rotina? Por ser profissões totalmente diferentes, assim, como que era a sua rotina na época? Eu trabalhava por escala, então eu tinha uma escala e nos dias que eu não estava na escala, eu ia para o consultório. Eu demorei um pouco para emplacar na odonto por questões de filhos, né? Sim. Eu fui ter o segundo filho, aí quis curtir minha licença maternidade, que o serviço público proporciona, 9 meses em casa, recebendo, curtindo meu bebê, cuidando da minha filha mais velha. Que bacana. E aí depois eu fui para o consultório. Eu trabalhava muito pouco no consultório, na verdade. Eu tô aqui imaginando a gente chegando para extrair um siso com uma dentista que também é policial. Olha só que bacana. É uma história assim bem complexa, né? Às vezes as pessoas se assustam, né, e não entendem o que veio primeiro, a área policial ou a odonto, né? E eu não segui na odonto, eu hoje não exerço mais. Desde de janeiro de 2021, foi quando saiu o concurso da PRF. Aí eu decidi realmente, né, abrir mão de estar no consultório para estar estudando. E aí passei no concurso da PRF e hoje trabalho lá, então... E quais características que você acha que te aproximam da profissão de policial? A gente se adapta. O ser humano é camaleão total, é um ser totalmente adaptativo. Ter um pouco de entendimento do que é a carreira policial,
Não ter medo excessivo, isso é o grande diferencial. A gente tem medo, mas não excessivo, aquele medo paralisante. E você se adaptar à formação, a PRF, como toda outra polícia, dá uma formação específica. E ali no curso de formação você pode simplesmente decidir que aquilo não é para sua vida, por exemplo, ou seguir. Entendi. E a maioria das pessoas tem em mente que a profissão é uma profissão mais masculina, né? Como que foi para você ser inserida nesse meio? Porque eu acho que a gente tem que ter uma autoridade maior também, né? Nós como mulheres, assim, como que foi para você se inserir nesse meio? A atividade policial, como um todo, é muito masculina. Na Polícia Penal eu não sentia muito isso, porque eu trabalhei durante muito tempo em unidade prisional feminina. E a maioria das colegas eram mulheres, né? Então a gente era uma família ali de mulheres. Quando eu fui para a PRF, eu senti essa diferença, porque a PRF tem, no efetivo total, mais ou menos 10% só de policiais do sexo feminino. Né? Então, eu trabalho hoje, a maioria dos meus colegas de profissão, de trabalho, de ronda, são homens. Né? Então, é realmente um ambiente masculino, a gente tem que se adaptar a isso, né? Porque eu digo que a gente tem que perder alguns milindres que a gente tem para poder se adaptar, não tem outra alternativa. E como que é a sua rotina de cuidados com a sua imagem, a sua beleza? Eu vejo que você é uma pessoa ativa nas redes sociais, com essa parte de concurso também, né, de estudos e tudo mais, mas como que é a sua rotina de autocuidado? A Adriana mulher, assim, como que é? Eu descobri isso, ou talvez tenha redescoberto isso, depois que eu assumi o cargo da PRF, assim, mesmo? de verdade. Que bacana. Porque até então eu não me cuidava, depois que eu fui mãe, eu fui muito mãe, cuidava das crianças, e eu me abandonei um pouco, né, a ponto assim de não fazer unha, de não ter vaidade, não fazer um botox. E depois que eu entrei na PRF, já tem 2 anos e 8 meses, e aí, né, começou a sobrar um dinheiro, e eu comecei a pensar e colocar isso como prioridade. Que bacana. Né, de me maquiar, de fazer minha unha. Então eu tenho todos esses cuidados, eu faço questão, porque eu acho que a gente tá bem, né? A gente se sentir bem, se sentir bela, faz toda a diferença. Com certeza. Então hoje eu não vou trabalhar, eu trabalho na rodovia, no sol, na poeira, mas eu não vou trabalhar hoje sem uma maquiagem. Eu ia te perguntar isso, se no ato mesmo do trabalho você também se maquia ou é proibido, ou eles cobram que sim, como que é essa parte de imagem, assim? É totalmente natural, né? A gente tem algumas normativas, por exemplo, o cabelo, a gente pode trabalhar com cabelo solto, o cabelo tem que ser preso, o brinco tem que ser pequeno, justamente por questões de segurança mesmo. Não pode ter adorno, anel, né, pulseira, porque você pode prender o seu anel, por exemplo, num gancho no caminhão e perder o dedo. Entendi. Né? Por questões de segurança. Por questões de segurança. Mas a questão de maquiagem, não. Não tem nenhuma limitação. Mas eu prefiro trabalhar. Quando eu chego no serviço que eu tô sem maquiagem, porque às vezes eu saio correndo e deixo pra maquiar lá, os colegas já até estranham. O que você tá com essa carinha assim? Que bacana. E como que é essa rotina de atividade física? Eu acho que para você exercer a carreira, não sei, né? Você precisa ter um condicionamento físico mais saudável, mais ok. Como que é essa rotina de cuidados com a atividade física? A atividade policial é incompatível com o sedentarismo. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas a gente não pode deixar de se cuidar. Né? Na PRF, por exemplo, a gente tem teste físico anual. Então, os servidores passam por testes físicos, de condicionamento físico, com vários testes. E a gente precisa se manter em ordem no nosso físico, né? Na nossa força. Não só para fazer esse teste físico, mas também para atuar na profissão. Então, você imagina que a gente passa muitas horas equipado, muitas vezes. Se a gente pega uma manifestação, a gente fica muitas horas em pé com aquele equipamento que pesa. Né? Se você não tem uma estrutura muscular para sustentar toda a sua estrutura óssea, você acaba com um problema osteomuscular. Né? E você tem algum tipo de experiência que você viveu durante os seus anos, né, de profissão que te fizeram refletir como Adriana mulher, assim, alguma questão da sua vida? Sim, eu costumo dizer que a atividade policial, ela endurece muita gente com o tempo, porque você vê muita coisa. Sim. Né? Às vezes se torna natural a gente pensar, passou a ambulância da autopista Fluminense, mais um acidente. A gente recebe a informação, um acidente com óbito, aí você fala, é mais um óbito.
né? O procedimento para um acidente com óbito é demorado. Aquilo começa a ser normal, né? Natural. Na rotina. Natural e normal na sua rotina. Então, eu sempre trago um exercício de reflexão em toda ocorrência que eu atendo, seja uma ocorrência criminal, seja um acidente de trânsito. Eu trago um exercício para mim de reflexão durante aquele momento. E às vezes eu levo até para casa. Sim. Eu atendi um acidente, um rapaz de moto, aí eu penso, um trabalhador, estava habilitado, a moto estava licenciada, e estava voltando do trabalho, infelizmente, veio a óbito num acidente de trânsito, e eu reflito sobre aquilo. Então, essas reflexões, elas acabam tirando um pouco desse endurecimento que a profissão naturalmente traz. Para você realmente ser mais, você busca ser mais sensível, né? Exatamente. No dia a dia. E qual que é a diferença das polícias, assim? Você é uma policial rodoviária federal e aí tem a militar. Como que é essa diferença de cargos? A gente tem as competências na polícia, as competências constitucionais, que estão na Constituição. Então, as polícias militares, né, tem toda a ordem militar em torno da polícia militar. A PRF é uma polícia que também está na Constituição e ela é responsável pelo, né, policiamento, pelo trânsito, pela segurança do trânsito, né, e áreas de interesse da União. A gente tem a Polícia Federal também, que é uma polícia de nível federal igual a PRF, mas para investigar alguns tipos de crime, algumas situações. Entendi. Então, a gente tem divisões, né? Dentro das polícias, a gente tem as militares nos estados, a gente tem, em nível federal, a PRF, a Polícia Federal e a Polícia Penal Federal, que é de presídios de segurança máxima, né? Digamos assim. E aí você atua mesmo nas rodovias, nas BRs, Isso, a PRF, assim. Sim. A gente também tem a Polícia Penal, né? Da qual eu fiz parte também, que fica a cargo dos estados também, na questão do sistema prisional. E como que é essa rotina na penitenciária? Você como trabalhou, né, numa penitenciária feminina, como que é a rotina das mulheres? É um local que eu poderia passar o dia inteiro aqui descrevendo para você. Você jamais construiria uma história no seu imaginário de como é a realidade lá dentro. Porque como a gente, assim, graças a Deus, para quem não está inserido, né, nisso, a gente acaba tendo muitas dúvidas de como que de como funciona, ou eu vejo muitas pessoas falando, só quem está lá, só quem precisa passar pela experiência, sabe, como que é ruim e tudo mais. A gente tem no sistema prisional hoje no Rio de Janeiro, eu acredito que uma boa estrutura, né, tanto para os presos quanto para as presas. Eu acho que o sistema prisional no Rio de Janeiro ele é muito organizado, se comparado a outros sistemas prisionais. Então, eu trabalhei lá em vários setores, já trabalhei no plantão, fui chefe de setores, já trabalhei em escala com raio-x, né, visita, escala de recebimento de visita. Enfim, já transitei ali por alguns lugares dentro dessa atividade na unidade prisional. E gostei de tudo que fiz lá dentro. Assim, é um ambiente que a gente também aprende muito. Sim. Né? A gente, na verdade, lá não endurece a gente, lá humaniza a gente, se a gente se deixar ser humanizado. Pelas questões, porque são pessoas normais, como eu e você, que em algum momento da vida cometeram algum delito. Muito bacana, a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, vou puxar um intervalo rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Mais Bonita e dando continuidade ao nosso assunto, Adriana. Termina de contar, né, sobre a sua rotina de quando você trabalhava como policial penal, né? Policial penal antigamente era chamado, quando fiz concurso, era chamado inspetor de segurança e administração penitenciária, né? Segurança e administração, porque a gente fazia parte do abrir e fechar cadeado, manter pessoas presas, e administração por toda, né, parte administrativa que envolve atividade prisional. Então, gostei muito de trabalhar lá, acho que minha experiência lá foi muito boa, eu tinha realmente uma família lá dentro. A atual diretora do presídio feminino é minha grande amiga, a gente trabalhou juntas lá durante um bom tempo e foi uma experiência incrível para mim, como eu te falei, me humanizou muito. Você estava realmente em contato com as detentas, né? 100% em contato. Sim, 100% em contato com as detentas e tem de tudo lá dentro, né? Tem desde da homicida que, na verdade, matou o filho, até a menina que acreditou no namorado e dançou com drogas. Né? Entendi. Então, são várias histórias. Várias realidades, realmente. muitas histórias muito boas, assim, que daria para escrever um livro. Que bacana. E veio essa rotina de concurso, você hoje em dia fala muito sobre isso nas redes sociais. Por que que você começou a trazer esse assunto para as redes sociais?
Porque eu entendo, né, assim como você falou no início, que o processo de estudo para concurso público é um processo muito difícil para quem não sabe fazer. Quem hoje pensa, vou estudar para um concurso público da PRF, abre o edital, que é uma coisa que já tem muita gente que nem sabe fazer isso, chegar no edital e olhar a quantidade de disciplinas e tópicos dentro das disciplinas, a pessoa pode muitas vezes se assustar por não saber fazer aquilo. Então, se você me der hoje um helicóptero para eu montar com as peças separadas, eu vou me assustar, porque eu não sei fazer aquilo. Né? Mas no momento em que eu aprendo a fazer aquilo e aquilo se torna automático para mim, eu facilito o processo. Um processo que seria complexo se torna simples. Sim. Por isso que eu resolvi estar nas redes sociais para ensinar pessoas a estudar para concurso público. E você monetiza através disso? Tem algum curso? Ou é só mesmo para passar informação para a galera? Eu trabalho com mentoria. Que bacana. Então eu faço um trabalho sério mesmo lá dentro. A gente trabalha com equipe. Então não sou só eu, a gente tem uma equipe para acompanhar o aluno. Desde o ponto zero, eu não sei nem o que é concurso público, mas quero fazer até o momento em que ele vai fazer a prova do concurso. E você acha que tem características importantes que as pessoas que estão tentando um concurso precisam saber, que precisam ter ou se aprofundarem mais? Vontade de aprender. Vontade de aprender sobre tudo. Vontade de aprender sobre comportamento, por exemplo. Saber que a constância vem do ato de você fazer todos os dias. A vontade de saber que você não vai estar motivado todos os dias. Né? Então, a vontade de aprender. Quando eu ensino para um aluno sobre estudar para o concurso, eu costumo dar autonomia para esse aluno. Porque ele aprende sobre todos os processos e sobre ele mesmo. E com isso ele consegue estudar de uma forma muito tranquila para ele aprovar no concurso que ele quiser. E na maioria das vezes você costuma ter muitas alunas mulheres ou ainda é uma profissão que mais homens buscam assim ser inseridos? Eu capto muitas mulheres pela minha história, muitas mães, né? Porque as pessoas criam um imaginário que para passar no concurso público tem que ser o homem branco de até 30 anos, que mora com os pais e que não faz nada da vida. Sim. E essa não é a realidade, essa pode ser a realidade da maioria que estuda para concurso, mas não da maioria que aprova em concurso público. Então, quando eu jogo a minha história na internet, nas redes, eu compartilho como que foi a minha jornada, porque tá tudo lá no meu Instagram. Sim. Como que foi a minha jornada, né? Estudando muitas vezes em pé, porque se eu sentasse, a minha bebê vinha querer mamar, eu amamentava. Então, quando eu compartilho isso, a mãe que está lá na casa dela, que ela está estudando e está passando perrengue, ela entende o seguinte, se a Adriana conseguiu, eu também consigo. Se inspira realmente, Exatamente. Né? E na rotina do dia a dia, nas suas escalas, você costuma viajar para outros lugares, para outras cidades? Como que funciona essa demanda com a Adriana mãe, a Adriana esposa e a Adriana profissional? Então, a PRF ela te dá muitas oportunidades. Você pode se especializar em muitas coisas dentro da PRF. Eu hoje estou na área de direitos humanos na PRF, porque eu sempre gostei dessa área e trabalhando no sistema prisional não tem como você não gostar de direitos humanos, né? Os direitos humanos, no caso, o mais amplo possível. Sim. Inclusive direitos humanos para os policiais. Então, eu estou me especializando nessa área dentro da PRF. Também estou na comunicação social na PRF, né? Sim. Fazendo assessoria de comunicação por lá. Então, tem várias áreas que a pessoa pode se especializar. Motociclismo, enfim, a pessoa pode se tornar instrutor de alguma disciplina. A PRF tem várias disciplinas mesmo, tem uma universidade em Florianópolis, né? Então, te dá vários leques e com isso você consegue viajar, né? Viajar em missões, em várias missões pelo Brasil inteiro. Eu escolhi não ter que viajar tanto, não viajar tanto e tudo mais, por conta da minha família, da minha dinâmica de vida. Mas se eu quiser, eu vou me especializar em alguma área e as convocações, né, que chama de missões, elas vão surgir para mim automaticamente, alguma vez na minha história. Você tem que ir. A gente tem que ir. A gente é obrigada a ir. E aí, como que funciona essa questão da segurança? O que você pensa, né? E o que você faz no seu dia a dia para manter a segurança da sua família, a sua segurança? Tem a questão da exposição nas redes sociais também, porque eu acho que, querendo ou não, é uma profissão perigosa, né? Que tem muitos riscos. Como que você lida com isso? A PRF, eu acho que eu entendo como um pouco menos arriscada na sua vida social, porque é uma polícia que socialmente as pessoas enxergam de uma outra maneira. Apesar de ser mais perigosa, se comparado, por exemplo, à polícia penal, porque eu trabalho na pista. Então, estou abordando um veículo, eu não sei quem está dentro daquele veículo. Pode ser uma velhinha de 80 anos e pode ser um traficante fortemente armado e ele vai abaixar o vidro e alguma coisa vai acontecer. Então, a dinâmica do trabalho ela é assim mais perigosa.
Todo policial, ele pode escolher, por exemplo, andar armado ou não andar armado na folga, né? Então, qual é a escolha? Eu tenho a minha escolha pessoal. Sim. Então, quando eu faço a minha escolha pessoal, eu assumo os riscos dessa escolha. Por exemplo, andar armado na minha folga. Se eu tô com os meus filhos, alguém vem me assaltar e eu tô armada, eu vou ter que reagir. Sim. Não tenho outra saída. E se eu tenho que reagir, eu vou ter... Você vai ter as consequências também de as tudo. consequências disso tudo. E se eu escolho não andar armada, eu também posso ter outras consequências. Hoje eu escolhi não andar armada na minha folga. Então, eu só ando armada do serviço para casa, de casa para o serviço e no serviço. Então, tem que ser tudo muito bem calculado, assim, na rotina, realmente, né? Exatamente. E nas missões e no dia a dia, é amenizado alguma coisa para mulher, assim? Policial mulher, policial homem, ou é tudo igual? Tudo igual. Não tem diferença, porque somos todos policiais. Então, não tem diferença nenhuma. A gente tem que estar preparado para o que vem, né? Entendi. Tira o medo, não pode ter medo e vai pra cima. Eu, quando entrei na PRF, eu entrei pela 2ª delegacia aqui do estado do Rio de Janeiro, que é Niterói. E eu trabalhava em São Gonçalo. Ali é uma região muito conflagrada, né? Então, o posto onde eu trabalhava, por exemplo, ele é todo blindado. Então, é uma região mais perigosa, né? A rodovia, ela passa por comunidades, de um lado e de outro. Né? Então, ali eu estava mais exposta. Né, do que, por exemplo, trabalhando em campos, que eu trabalho muito mais com trânsito do que com crime, como era lá. E você acha que é importante, principalmente para os policiais, buscarem tratamentos e mentorias também de profissionais voltados para a mente? Sim, é essencial. A gente cuidar da nossa mente, como eu te falei, eu busco fazer reflexões para eu não endurecer, porque se eu me torno uma pessoa mais dura, isso vai me trazer consequências psicológicas lá na frente. Né? A PRF, inclusive, tem um programa de saúde mental do servidor. Ah, que bacana. Oferece tratamento psiquiátrico, né? Psicológico. Né? A Polícia Penal também tem. Então, as polícias estão buscando trazer esse suporte, porque realmente a gente passa por muita demanda psicológica, muita demanda. Não é fácil. Eu acho que, por mais que o profissional queira muito entrar na profissão, ele não imagina 1/3 do que ele vai ver e passar de experiências na profissão, não é mesmo? Não imagina, não imagina. Meu primeiro plantão na PRF, eu atendi um acidente com óbito de uma moça muito jovem. O marido dela saiu ileso do carro, mas ela estava lá, né, infelizmente em óbito, e eles tinham um bebê e a mãe ligou para o celular, então a gente tem que atender, a gente tem que dar a notícia. Né? Aqui em Campos também já aconteceu isso, eu tenho que dar a notícia para a família várias vezes. Isso é muito difícil para a gente. Sim, porque querendo ou não, eu acho que é natural você se colocar no lugar da pessoa, né? Mesmo que tenha essa questão, tem que saber separar sentimento, profissão, mas tem uma hora que é impossível, né, do ser humano separar isso. Impossível. Impossível atender um acidente grave ou com óbito de um adolescente de 14, 15 anos e eu não olhar para minha casa e saber que eu tenho uma adolescente lá nessa idade. Exatamente. Então, e isso é bom, porque isso não deixa a gente endurecer. A gente não cria estratégias defensivas, né? A gente reflete. Tem que refletir sobre essas situações para a gente não endurecer, porque isso vai ser bom para o nosso psicológico. Não sou psicóloga, mas pela minha experiência é muito bom. E pela sua experiência, quais aspectos que um bom profissional, né, um bom policial tem que ter para lidar realmente com a sociedade, com o cidadão de forma educada, de forma assertiva? Educação, Atenção, empatia e fazer o serviço dele conforme os manuais. Porque o serviço público... E o cidadão público, também, né? Fazer o seu serviço conforme a Porque lei. O serviço público, a gente chama de burocracia. Quando você vê um policial na rua, ele é a cara do Estado, ele é a face do Estado. Você não vê o governador, você não vê as pessoas que fazem as leis, mas você vê o servidor público que trabalha na rua, o policial, o professor, o médico lá do postinho. Isso é chamado na literatura como burocracia de nível de rua, porque nós estamos em contato com a sociedade. Sim. Né? E a gente Vocês que realmente estão colocando as leis para funcionar. Exatamente. Né? E a gente tem que seguir uma série de... A burocracia segue regras, protocolos, manuais, e a gente precisa seguir conforme tudo isso. Então não é fácil. Não é fácil porque eu não posso falar, deixa eu abrir o manual agora e ver como é que eu tenho que agir.
num determinado momento, você vai ter que agir com a sua experiência. Sim. Né? Com as suas vivências do serviço e com as suas experiências. Isso não é fácil, porque você às vezes tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. Exatamente. Quando está diante de uma situação, né? Na atividade policial, principalmente. Né? Então, eu acho que ser empático, responsável, agir conforme as regras do jogo, eu acho, e educação, né, obviamente, eu acho que tudo isso importa. Com certeza, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria aproveitar que a gente tocou no assunto de muitas mulheres, né, que buscam também, que se inspiram em você, que buscam essa profissão. Queria que você deixasse um recado para o pessoal que está em casa assistindo, uma frase, alguma palavra de motivação realmente para tantas mulheres guerreiras que acham que não conseguem, mas que no fundo nós conseguimos sim. É verdade. Eu falo para onde? Pode falar aqui para essa daqui. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Passar no concurso público, principalmente para nós mulheres que temos todas as outras demandas, a gente acumula funções, não é fácil, mas não é impossível. Eu sou a prova viva, eu estou aqui e existem milhares de mulheres hoje dentro do serviço público, dentro das atividades policiais, que comprovam isso também que eu estou falando. Sim, cada vez mais tomando espaços. Exatamente. Amei demais ter você aqui, amei demais receber essas informações também, que é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, nem imaginam, né, o tanto de informação, de experiências, de vivências, e é muito bacana estar sabendo um pouco mais, né, sobre outras áreas. Muito bom. Obrigada. Gostei demais de estar aqui. Eu te aguardo mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, nosso programa vai ficando por aqui. Não perca o próximo, te aguardo. Beijos e tchau, tchau.